aqui. Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, te ajuda a gente entender melhor essa questão? Olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, tenho dificuldades de soltar gases. Às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida: essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Temos outra pergunta da Claudiana: por que foi indicado misturar o difícil soltar gases? E para deixar um pouco essas questões femininas aí de dificuldades, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases imortais? Ou seja, qual o pedido? Não precisava. Primeiro, a gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a progesterona, eles agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses 2 fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm colesterol, sexo feminino, chega e fala isso: eu consigo me ver muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas que você pode agir muito ao contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero do ventre, acaba infelizmente se proliferando fora do lugar adequado, e ele pode ocasionar infecções digestivas, né, próximo do útero, especialmente colo fibroide, talvez no peito. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença já está mudada nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose elas têm que ter um agravo nos desfechos justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, a questão das gestantes, as gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante pode uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenininho, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas pélvicas, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais em excesso, talvez começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. Daí também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos hoje. No outro, os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, das potências, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, eles são muito pouco cheiro. Outros compostos sulfídicos, que vêm do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Essas pessoas com gases hidroféticos precisam de assistência. Boa, doutor. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou te ouvindo, mas temos aqui a pergunta que tem aqui, ó. Prometendo de novo. Não, só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problema simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, Raul. Você aqui em Porto Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, te ajuda a gente entender melhor essa questão? Olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, tenho dificuldades de soltar gases. Às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida: essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Temos outra pergunta
indicar misturado de dificuldades. E para deixar um pouco essas questões femininas aí, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases mortais? Ou seja, qual o pedido? Não vou precisar. A gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a progesterona, esteroides agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses dois fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensação de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu vi pessoas com dor menstrual, sexo feminino, chega e fala isso, eu consigo me dormir muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas que não conseguem dormir comigo que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero, no vento, aqueles dentes todos virando fora do lugar adequado, e ele pode ocorrer infecções digestivas, né, especialmente pele, colo simbólico, desnutrentes. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença que já está mudada nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose elas têm que ter um agravo nesse desfecho justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, das gestantes, as gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante corre uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenininho, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas próprias, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais de excesso, talvez começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. E também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos hoje. Os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, das potências, oxigênio, nitrogênio, metano, carbono, ou seja, eles são compostos sulfídicos, que dentro do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Essas pessoas com gases radioativos precisam de assistência. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, doutora? Estou ouvindo, mas temos aqui algum pouquinho aqui, ó. Só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar isso, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde um problema simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, Raul. Aqui enquanto o Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, eu tenho dificuldade de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Tem outra pergunta da Claudiana, por que foi indicado misturado de difícil soltar gases? E para deixar, doutor, essas questões femininas aí de estruturas curriculares, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases mortais? Ou seja, qual o pedido? Não vou precisar. A gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a progesterona, esteroides agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de
de acordo com a avaliação normal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses dois fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com período menstrual, sexo feminino, chega e fala isso, eu consigo me dormir muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas com psicologia clínica que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero, 90, 40 centímetros proliferando fora do lugar adequado, e ele pode ocorrer infecções digestivas, né, próximo, especialmente pele, colo fibroide, pobreza no peito. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença, que já está mudada nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose, elas têm que ter um agravo nesses queixos, justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, das gestantes, as gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante pode uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenininho, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas brancas, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais em excesso, poder começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. E também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos hoje. Os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, das flatulências, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, tudo sulfídicos, que dentro do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Então, essas pessoas com vários produtos precisam de assistência. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou te ouvindo, mas temos aqui a Lu, que tem aqui, ó. Aproveitando de novo. Só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odores. Se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problemas simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, Raul. Você aqui enquanto o Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas meninas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, eu tenho dificuldade de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Temos outra pergunta da Claudiana, por que foi indicado menstruado difícil soltar gases? E para deixar no próximo, questões femininas, né, de estruturas e tudo mais, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases imortais? Ou seja, qual o pedido? Não vou precisar. A gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a gestação, os estrógenos agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação normal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses dois fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com período menstrual, sexo feminino, chega e fala isso, eu consigo me dormir muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas com psicologia clínica que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero, 90, 40 centímetros proliferando fora do lugar
lugar adequado, e ele pode, por exemplo, ter cenas digestivas, né? Próximo, especialmente pele, colo simbólico, desnudez. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença, que já está mudada nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose elas têm ter um agravo desses peixes justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, das gestantes, as gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante pode uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenino, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas pélvicas, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais de excesso, poder começar a mudar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. E também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos no os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, das potências, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, sulfídicos, que deu do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Então, essas unidades endotérmicas precisam de assistência. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou te ouvindo, mas temos aqui algum pouquinho aqui, ó. Só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que eu estou no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problemas simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a Graça, mas não estou escutando você, Raul. Você aqui enquanto o Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, cara, você tem perguntas também por aí, né, Graça? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, tenho dificuldade de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Temos outra pergunta da Claudiana, por que foi indicado misturar o difícil soltar gases? E para deixar um pouco essas questões femininas, né, de culturais, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases imortais? Ou seja, qual o pedido? Não vou precisar. Primeiro, a gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a progesterona, eles agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses 2 fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com período menstrual, sexo feminino, chega e fala isso, eu consigo me ver muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas com psicologia comigo que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero, 90, 40 dentes produzindo fora do lugar adequado, e ele pode, por exemplo, ter cenas digestivas, né, próximo, especialmente pele, colo simbólico, desnudez. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença, que já está mudada nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose elas têm ter um agravo desses peixes justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, da questão das gestantes,
gestantes, as gestantes também têm a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante pode uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenino, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas pélvicas, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais de excesso, talvez começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. E também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos no os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, das potências, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, são compostos sulfídicos que dentro do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Essas pessoas com gases radioativos precisam de assistência. Boa, doutor. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou te ouvindo, mas temos aqui a Lu que tem aqui, ó. O só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problemas simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a grade, mas não estou escutando você, Raul. Você aqui em Costa Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, eu tenho dificuldades de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Tem duas perguntas da Claudiana. Por que foi indicado misturar difícil soltar gases? E para deixar um pouco essas questões femininas, né, de estruturas curriculares, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases mortais? Ou seja, qual o pedido? Não vou precisar. A gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a progesterona, os esteroides agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação do hormônio, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses dois fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com problema menstrual, sexo feminino, chega e fala isso: eu consigo me dormir muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas que não conseguem ver o jeito muito ao contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero, momento, acaba infelizmente se proliferando fora do lugar adequado, e ele pode ocorrer infecções digestivas, né, próximo do útero, especialmente herpes, colo fibroide, desnutrientes. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença já está mudado nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose elas têm que ter um agravo nesses peixes justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, das gestantes, as gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante pode uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenino, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas pélvicas, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais de excesso, talvez começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. E também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí,
E aí não tem nada a ver com gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos no os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, nos solventes, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, eles são muito pouco cheiro. Outros compostos sulfídicos, que vem do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Então, essas pessoas com gases radioativos precisam de assistência. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou te ouvindo, mas nós temos aqui algum pouquinho aqui, ó. Aproveitando de novo. Só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problema simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a grade, mas não estou escutando você, Paulo. Você aqui em Porto Paulo tem. E Porto Paulo está indo aqui. Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, eu tenho dificuldades de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Tem outra pergunta da Claudiana, por que foi indicado misturar o difícil soltar gases? E para deixar, doutor, essas questões femininas, né, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases imortais? Ou seja, qual o pedido? Não vou precisar. A gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ciclam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a progesterona, eles agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses 2 fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensação de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com perda menstrual, sexo feminino, chega e fala isso: eu consigo me ver muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas com psicologia comigo que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero, no momento, aqueles dentes proliferando fora do lugar adequado, e ele pode ocorrer infecções digestivas, né, próximo, especialmente herpes, colo fibroide, pobreza no peito. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença já está mudado nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose elas têm que ter um agravo nesse despejo justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, das gestantes, as gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante pode uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenino, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas brancas dentre elas no intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais de excesso, poder começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. Daí também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos no os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, nos solventes, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, eles são muito compostos sulfídicos, que vem do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Então, essas pessoas com gases radioativos precisam de assistência.
Boa, doutora. Agora tá me ouvindo, Isabel? Estou te ouvindo, mas temos aqui algum pouquinho aqui, ó. Prometendo de novo. Só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problema simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, Raul. Você aqui enquanto o Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, tenho dificuldade de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Temos outra pergunta da Claudiana, por que foi buscar menstruada difícil soltar gases? E para deixar doutor essas questões femininas, né, de ciclos e tudo mais, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases imortais? Ou seja, qual o pedido? Não vou precisar. Primeiro, a gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, progesterona, estrógeno, agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses 2 fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com período menstrual, sexo feminino, chega falando assim: eu consigo me ver muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas com psicologia feminina que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, que põe aquela camadinha de dentro do útero no momento, acaba infelizmente se proliferando fora do lugar adequado, e ele pode ocorrer as digestivas, né, próximo do útero, especialmente pele, colo fibroide, talvez no peito. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença, que já está mudada nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose, elas têm que ter um agravo nesses queixos justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, a questão das gestantes, as gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante pode uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenininho, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas pélvicas, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais em excesso, talvez começar a mudar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. E também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos no ovo. Os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, nas potências, oxigênio, nitrogênio, metano, carbono, enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou te ouvindo, mas temos aqui algum pouquinho aqui, ó. Prometendo de novo. Só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problema simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema